Bem-vindos a mais um podcast Cancro Sem Tumor, uma iniciativa do IPO do Porto com o apoio da Novartis. A investigação científica, inovação, ensaios clínicos, nunca como agora permitiram que tantos doentes beneficiassem do conhecimento qualificado para combater a doença oncológica. As vantagens para o doente são evidentes, mas entre a esperança e o receio de dar o salto para o desconhecido, está do outro lado a confiança no médico. As vantagens e a relação de forças que se estabelecem na dinâmica de acesso à inovação é o tema deste podcast dedicado à inovação do meu lado. Vou ter para conversar sobre este assunto o Dr. José Mariz, diretor da Clínica de Oncohematologia do IPO do Porto, o Dr. José Diniz, coordenador dos ensaios clínicos do IPO do Porto, e a Fátima Oliveira, a nossa doente, que nos vai contar a importância de participar no ensaio clínico. Eu vou começar pelo Dr. José Diniz, coordenador dos ensaios clínicos do IPO. Costuma dizer que a oncologia é o motor da inovação a nível mundial e que esta mudou o paradigma dos ensaios clínicos. O que é que quer dizer com isso? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, por estar aqui presente nesta nobre iniciativa. A oncologia, de facto, representa hoje e nos últimos anos cerca de 40% a 50%, 40% se for só os tumores sólidos, se contarmos com a oncohematologia, que faz parte deste grande grupo das doenças oncológicas, chegamos aos 50% a nível mundial do desenvolvimento, isto é, de toda a área da medicina, incluindo as doenças degenerativas, cardiovasculares, respiratórias, vacinas, doenças infecciosas, a oncologia representa metade. E isto tem sido muito importante porque é uma doença que põe em perigo a vida e, portanto, há uma necessidade de conhecimento que implica uma participação de todos na construção deste conhecimento. Gostava também de dizer que nós fomos muito ajudados, porque nos anos 80 a SIDA e o modelo de desenvolvimento permitiu que a descoberta e a forma como os fármacos chegaram ao mercado fossem muito apressados, e que isto é, o tempo que levava desde a descoberta no laboratório até que chegassem aos doentes foi encurtado. E isso depois foi replicado na oncologia a outra escala e hoje é uma realidade, não é? E, portanto, a oncologia é mesmo um motor. Eu costumo também dizer outra coisa, veja-se o caso da vacina do Covid. A vacina do Covid e o mRNA, esta tecnologia foi desenvolvida no início deste século para a oncologia, que está agora a chegar aos ensaios clínicos do mRNA. Por motivos vários, essa tecnologia não vingou logo e foi posta, entre aspas, em segundo plano, mas agora com a vacina, com o Covid, foi o que nos valeu, podemos dizer isso. E, portanto, também aqui a oncologia teve uma palavra a dizer numa área que aparentemente não era nada, tinha pouco a ver com a oncologia. Então, doutor, para que serve um ensaio clínico? Um ensaio clínico serve, acima de tudo, para validar uma hipótese. Nós temos as ciências básicas mostram-nos como é que as coisas funcionam e como é que a doença se estabelece. Depois de percebermos o mecanismo, nós temos que intervir, temos que modificar a história natural da doença. E depois há muitas estratégias. Umas são verdadeiras, outras são menos verdadeiras. Temos que passar, portanto, do laboratório para a prática, muitas vezes até para modelos animais, para modelos de culturas celulares, e depois temos que testar isso em pessoas. Testamos isso nos doentes, primeiramente nos chamados ensaios de fase 1, em que a segurança é o primeiro passo e o grande objetivo. Depois dizemos que o fármaco é seguro, temos que ver se ele é eficaz, se ele resulta, se dá respostas, se modifica a história natural da doença, e depois numa terceira fase, que é o jogo definitivo, é ver se essa nova molécula ou esse novo tratamento é melhor do que o que já estava. E, portanto, para isso o que é que precisamos? Precisamos dos doentes. Portanto, isto implica um altruísmo também grande dos doentes, porque se os doentes não participarem nisto, não há outra forma. E também podem tirar algum benefício. Porque se o ensaio resultar, são os primeiros a beneficiar disso. E que temos ensaios clínicos é que o IPO neste momento concorre e está envolvido? Ora bom, temos ensaios clínicos. Os ensaios clínicos, a maior parte deles, a esmagadora maioria, são feitos à escala global. E, portanto, se não são feitos cá em Portugal, os doentes portugueses não entram nesta aventura do conhecimento. Nós
tentamos atrair para Portugal aquilo que pudermos, porque nós temos competidores que também querem o mesmo que nós queremos. E, portanto, se nós nos atrasarmos, se nós não temos aqui as infraestruturas, se nós não temos o microclima, o ecossistema, como agora se costuma dizer, propício a que as empresas, os grupos, que agora nem é só de empresas, falamos até de grupos de doentes, que eles próprios patrocinam os novos ensaios clínicos, posso depois explicar isto mais tarde, o que é que eu estou a falar, se nós nos demoramos, somos complicados, outro é como ir a uma loja. Se nós estamos ali, temos muita gente e nos põem obstáculos, nós vamos ao vizinho do lado, se nos derem a mesma qualidade. Resumo, que patologias são as maiores que estão envolvidas? Como sempre, as grandes patologias são aquelas que são as mais prevalentes. E normalmente é o cancro da mama, o cancro do pulmão, os tumores digestivos, os tumores urológicos, o cancro da próstata. Esses são aqueles que estão mais envolvidos. E depois começam a ser os menos frequentes, os menos frequentes. Mas o que acontece muitas vezes hoje é que, e os doentes sabem isso também, não há um cancro, há vários cancros. E mesmo dentro da mesma patologia. Nós hoje temos mais de 10 subtipos no cancro da mama. Todos eles tratados com abordagens terapêuticas diferentes. E cada vez mais o tratamento é um nicho. E para cada nicho nós temos que ter um ensaio clínico que é diferente do outro ao lado, para o mesmo tipo de tumor, mas pertence a outra classe. Isto começa a complicar e, portanto, leva a que os ensaios sejam cada vez mais focados. Não é nós só dizemos, nós temos aqui estes doentes, mas depois temos de ir um bocadinho mais. Temos que cavar um bocadinho mais fundo e vermos se nós temos aqueles doentes certos para aquele ensaio clínico. E há cada vez ensaios mais dirigidos, mais específicos. Doutor José Maris, trabalha na clínica de oncomatologia, só para recordar às pessoas, tem uma carreira de quase 30 anos. Que inovações é que mais o tem entusiasmado ao longo da sua carreira? Eu costumo lembrar-me sempre de 3 principais inovações que, digamos, tive a oportunidade de testemunhar ao longo destes anos. O primeiro foi a introdução de uma medicina de precisão, de um fármaco que atuava de forma precisa numa determinada doença, que, como o Dr. Diniz explicou, identificada a doença, identificada a alteração molecular que se associava, foi, digamos, construída uma molécula, um fármaco capaz de bloquear essa alteração. E essa doença foi a leucemia mieloide crónica, e o fármaco na altura foi o imatinib, que mudou completamente o prognóstico dos doentes. Era uma doença crónica, mas que ao fim de 3, 4 anos se transformava numa doença aguda e matava o doente rapidamente. E hoje os doentes fazem essa molécula e depois outros fármacos idênticos que surgiram e têm uma esperança de vida idêntica à da população geral. Esse foi de facto um grande marco e foi o início da medicina de precisão a nível da oncologia. Hoje, em toda a oncologia, há fármacos que são dirigidos a uma determinada alteração que aquela doença apresenta. E depois a segunda inovação foi a introdução de anticorpos monoclonais, a imunoterapia, com o rituximab, também há mais de 20 anos, no tratamento dos linfomas, e que depois toda a outra oncologia acabou por introduzir outros anticorpos com outros mecanismos de ação, com outros alvos, e hoje os anticorpos monoclonais estão também presentes em toda a oncologia. E mais recentemente foi a terapia celular com as células CAR-T, as CAR-T cells, que para mim também foi um avanço enorme no tratamento dos doentes, para já ainda um bocadinho limitado à hematologia, mas seguramente também no futuro a outras áreas da oncologia e mesmo fora da oncologia. Já se fala em células CAR-T para o lúpus, para as infecções, para uma série de patologias no futuro, seguramente. Sim, essa terapia, o tratamento com CAR-T, acho que não haverá uma pessoa que já não tenha ouvido falar nisso. Devem aparecer doentes, até fora do IPO, a pedir, sem saber muito bem para o que é. Exatamente, sim. Com outras patologias para a qual não tem ainda a indicação, nem tem aprovação, mas os doentes procuram-nos às vezes com a ideia de que a solução está nessa terapia e, obviamente, em muitas situações não está. Tem uma indicação muito específica neste momento,
que é um determinado tipo de linfoma, um linfoma agressivo, e a leucemia linfoblástica aguda. Portanto, é só nessas condições que neste momento podemos utilizar, mas tenho certeza que no futuro se irá alargar o âmbito da utilização desta terapia. Eu queria acrescentar uma nota. É que o facto do IPO se ter posicionado e organizado para poder receber e efetuar tratamentos com esta terapêutica avançada, permite, neste momento, que o IPO esteja muito bem posicionado para receber os ensaios clínicos que estão-se a expandir para outras áreas, nomeadamente, estou aqui a falar do mieloma múltiplo, e em que o IPO, dessa forma, pode ser pioneiro em Portugal e acompanhar, pioneiro em Portugal e também na Península Ibérica, a receber os primeiros doentes para que os doentes com mieloma múltiplo possam ser testados. Esperemos que seja uma terapêutica também positiva do que já só feito para as leucemias e para os linfomas, mas isso é que dá o crescimento. Para isso, nós tivemos que nos organizar e montar a tal unidade de ensaios clínicos, para podermos estar sempre um bocadinho à frente, para podermos estar na vanguarda do conhecimento e na vanguarda dos tratamentos, que é uma das missões do IPO do Porto. Dr. José Mariz, uma questão, julgo também muito importante, é sabermos em que condições é que um doente é elegível para um ensaio clínico. Não depende de nós, depende dos critérios que foram estabelecidos para o ensaio clínico. Mas, em regra geral, pressupõe que o doente ainda tenha uma boa condição física. Portanto, doentes em fase muito avançada, já com muita degradação do estado geral, dificilmente conseguem ser incluídos num ensaio clínico. E o investigador não pode fazer nada, quer dizer, quem desenhou o estudo estabeleceu que eram determinados critérios. Normalmente as pessoas pensam que o ensaio clínico vai para um ensaio clínico depois de ter já feito tudo e já é a última. Sim, muitas vezes é. O último tratamento. Muitas vezes naquela situação, para aquela situação nós já não temos nenhuma opção terapêutica válida e o ensaio clínico pode trazer um fármaco novo que está a ser testado exatamente nessas situações, quando já tudo foi esgotado. Mas, apesar disso, pressupõe que o doente tenha uma condição física sem disfunção de nenhum órgão, ou pelo menos disfunção significativa, para que possa entrar, porque aí eles são muito rigorosos, portanto, os ensaios clínicos têm critérios muito apertados para evitar ao máximo que a gente inclua doentes que Ou seja, não não tenham depende benefício. só da vontade do clínico, do médico. Não, muito pelo contrário. Nós, obviamente, gostaríamos de incluir muitos mais doentes, mas que depois temos os critérios de inclusão que não permitem. Não é? Agora gostávamos de ouvir a história da Fátima. Em que altura, Fátima, em que altura do seu trajeto clínico, do seu percurso enquanto doente oncológica, é que lhe surgiu a proposta de entrar no ensaio clínico? Antes de mais, queria agradecer o convite. Em 2017, fui diagnosticada com cancro de mama com metástases hepáticas e logo na segunda consulta com a doutora Susana, foi-me logo colocada a hipótese de entrar no ensaio clínico. Ou seja, eu não fiz nenhuma terapia anterior. Eu iniciei o ensaio em dezembro de 2017 e faço esse fármaco até hoje. Já vão 4 anos. O que sabia de ensaios clínicos? Na altura não sabia nada. Pensei que poderia ser uma cobaia, mas mesmo assim... Uma cobaia? Foi o Sim, que pensou? pensei. Mas depois, com a informação toda... Isso assustava? É assim, assustava, mas eu também não tinha nada a perder, não é? Porque, visto que a doença não tinha cura, eu tinha que arriscar e na altura a doutora foi muito assertiva, elucidou-me de tudo e que eu só tinha vantagens, que não tinha nada a perder. Então arrisquei, logo na hora, na mesma consulta, eu e o meu marido tomamos a... Que perguntas é que fez à sua médica? Qual eram as vantagens? E ela disse-me todas. A partir daquela me disse todas, eu assinei o contrato, que existia um contrato. É que é um contrato muito complicado, é tipo quando vamos casar, também tem muitas folhas ou poucas? Tem algumas folhas, mas depois eu foquei-me só mesmo naquelas que são as que nós não gostamos de ler, o que é que pode correr mal, não é? Mas nada de... Para mim é um português bastante legível, compreensível, sim.
E acho que E teve acompanhamento, vigilância? muito apertada, semanalmente, quinzenalmente. Qualquer queixa que eu tinha fora do normal, havia sempre uma consulta de imediato para ver o que é que se estava a passar, não é? Porque havia todo um protocolo a cumprir, tanto da minha parte, por isso é que existia o contrato. E eu, para ter direito ao fármaco, eu também não podia falhar e tinha que, pronto, Fazer tudo direitinho. fazer tudo direitinho, que era para haver resultados. E pronto, e foi basicamente assim até agora. Agradeço todos os dias por este ensaio. E durante o tratamento teve alguma sequela? Sentiu-se bem? Não, posso dizer que durante estes 4 anos eu não tive nenhum percalço pelo caminho. Correu sempre tudo bem. Ao fim de 3 meses o medicamento começou a surtir efeito. Ao fim de 1 ano já tinha a doença controlada, as metástases do fígado sempre a regredir e ao fim destes 4 anos não tenho qualquer tipo de evidência de doença. Fiz uma intervenção ao fígado há cerca de 1 ano só para retirar 2 últimas metástases que existiam e correu bem. Na altura, quando o ensaio acabou, porque eu entrei num ensaio de fase 3, como o doutor disse que havia várias fases, depois daí senti o conhecimento que não ia ser cobaia, porque em fase 3 já era um estudo muito mais avançado. E quando lhe disseram que o ensaio tinha acabado, como é que se sentiu? Senti-me triste, não queria que tivesse acabado. Queria continuar? Queria continuar, porque pensei que não ia poder continuar a fazer o mesmo fármaco, mas depois a doutora falou comigo e disse que mesmo que o ensaio não tivesse sido um sucesso, que neste caso foi, que eles continuariam a patrocinar o medicamento, mas... E agora, o ensaio em que participou é um medicamento que é standard sim, exatamente. Para muitos doentes? Sim, para as doentes que reúnem as mesmas condições e os critérios, sim, é um medicamento standard. O Dr. José Diniz Eu ia acrescentar precisamente isto. É que este é um caso em que o fármaco foi aprovado, está disponível hoje, e a Fátima teve a ocasião de o receber antes do tempo, não é? E isso é muito importante, é uma das vantagens que se pode chegar. Mas há muitos ensaios que são negativos, okay? Porque é a vida. Nós temos que tentar, por mais que nós tenhamos que ser assertivos, às vezes isso não é possível. Os doentes também têm de estar preparados para a possibilidade de haver aí alguma frustração. Eu dou um exemplo, eu fiz durante mais de 15 anos ensaios clínicos no melanoma e que foram um atrás do outro todos negativos. Depois, quando eu mudei de área, fui tratar passei para outra área e de repente com a imunoterapia em 2011, uau, foi dos maiores avanços que a oncologia já teve e hoje há melanomas, que era uma doença absolutamente mortal e em pouco tempo, temos doentes curados quase por milagre, não é? Como a Marias dizia, nos tumores sólidos. Nos tumores líquidos costuma-se ver. Os tumores sólidos, isto é muito mais difícil de obtermos este tipo de respostas assim tão espetaculares. Mas este é um exemplo paradigmático, não é? De uma doente que faz isto. E hoje, doentes que nos chegam da mesma maneira, o que é que nós estamos a fazer? É oferecer-lhe um ensaio clínico em que já estão a dar este fármaco, mas já estamos a dar outro mais à frente, porque, portanto, nós conhecemos mais da doença e já estamos a possibilitar se ainda podemos ir mais à frente. Nós estamos aqui a falar de ensaios clínicos, mas a inovação também passa por medicina de precisão, que é uma das inovações em oncologia, já que, como o doutor já costuma dizer, o doutor José Diniz, os tumores são cada vez mais agnósticos. E é uma nova arma que também está disponível aqui no IPO de Porto. Sim, isso é até muito mais que é a estratégia. Nós temos que ter como é que nós abordamos estes tumores. 1/3 dos tumores são doenças raras. Se nós consideramos os tumores no seu global, nós temos, como eu já disse, câncer da mama, que são os tumores mais frequentes, pulmão, próstata, mas depois há uma miríade de tumores que são raros. E como é que nós vamos fazer ensaios clínicos para uma doença rara? É muito complicado, nós não conseguimos arranjar 300 doentes num braço e 300 doentes do outro. Se calhar 300 doentes daquela patologia não há na Europa toda nem no mundo inteiro em 5 anos.
E, portanto, temos que arranjar outra... O que levou a que, entretanto, a medicina foi avançando e a biologia, e nós fomos conhecendo as alterações moleculares. E hoje sabemos que há tumores que têm a mesma alteração molecular, que podem dar um tumor das glândulas salivares, podem dar um cancro da próstata, podem dar um cancro da mama, podem dar um sarcoma, coisas raras. E, portanto, também tivemos que nos adaptar. E hoje temos ensaios clínicos em que caibam todos, porque senão nós só fazíamos ensaios clínicos para as grandes patologias. Isso era um problema. Então, e os outros que aparecem? Então, essas novas maneiras de fazer ensaios clínicos são os chamados, por exemplo, basket trials, em que nós temos uma mutação, mas se tivermos essa mutação determinada, pode ser um cancro da mama, pode ser um cancro do cólon, pode ser um sarcoma, mas desde que a tenha, pode entrar nesse ensaio. E nós estamos a ver, e depois também nos dá um conhecimento. E onde é que entra aí a medicina de precisão? É precisamente aí, porque o que é que nós temos que fazer? Temos que os testar. Como é que nós vamos descobrir se o doente tem aquela molécula ou não? Daí temos que fazer um varrimento, que é uma tecnologia que chama-se por NGS, que é um chavão, mas a genética é uma arma da genética que dos últimos anos, portanto, nós fazemos um varrimento que nos dá um mapeamento de uma só vez 600, 700, 800 genes e dá várias alterações no tumor, e que podemos logo ficar a saber se temos alvos terapêuticos ou se não temos. Isso é uma arma muito importante. É quase como nós, quando temos uma infecção, fazemos uma análise ao sangue para identificarmos o micróbio que está dentro do nosso corpo e para depois darmos o antibiótico correto. E aqui é a mesma coisa. Nós vamos ver qual é a alteração que domina o tumor e, se nós tivermos armas para utilizar, até podemos utilizar. E depois duas coisas podem acontecer. Ou já temos essa arma terapêutica. Eu hoje acabei de ver um senhor que tinha um tumor das glândulas salivares, que fizemos este varrimento e tinha a proteína do ER2, que é do câncer da mama. E depois, o que é que fizemos? Como já havia alguma evidência dos novos ensaios clínicos de que o fármaco que estava aprovado para a mama também funciona neste, fomos-lhe dar a este doente. Isto é que é medicina de precisão. Mas o câncer da mama é o paradigma. Toda a gente sabe que, se tiver os receptores hormonais positivos, nós damos o tamoxifeno ou os outros. Isto é a medicina de precisão que já tem quase 40 anos. Portanto, isto agora chega-se a um novo nível. E, claro, há tumores que nós sabemos que são muito mais propícios. Esta nova técnica não é para todos, porque, além de mais ser muito cara, não é rentável, só 2, 3% ou menos de 1% é que podem beneficiar disto. E o que nós temos que chegar aqui, as recomendações internacionais dizem-nos hoje, é para doentes com muito bom estado geral, que nós já esgotamos todas as áreas, todas as armas, e estes doentes são os que podem beneficiar de um ensaio clínico, portanto é com estes que nós vamos atacar forte e vermos utilizar esta nova metodologia. Dr. José Maris, uma das suas dificuldades no dia-a-dia continua a ser o atraso na aprovação dos pedidos de ensaios clínicos? Sim, os promotores que nos procuram para iniciar um ensaio clínico em Portugal reclamam muitas vezes desse problema, e nós recentemente estivemos envolvidos num ensaio clínico de fase 1, portanto um ensaio clínico muito precoce, para doentes com linfoma que já tinham esgotado todas as alternativas. Portanto, eram doentes que nós temos e que continuaremos a ter, onde já fizemos tudo o que tínhamos e a doença continua sem controle. E havia então a possibilidade de entrar num ensaio clínico, mas que o promotor acabou por retirar o pedido porque estava a levar imenso tempo a nível das instituições da aprovação e exigências diferentes daquelas que são pedidas a nível europeu. Em média, noutros países europeus, os pedidos demoram quanto tempo? Só para as pessoas terem uma ideia. Não tenho noção, se calhar o Dr. Diniz, que está mais por dentro dessas Quanto tempo é que coisas, lá fora demora e quanto tempo é que demora aqui? Nós temos depois ensaios de fase 1 agora aqui em Portugal, devíamos ter menos de 30 dias, ok? Mas eu gostava também de dizer, não fazendo aqui a defesa, nós já tivemos muitos problemas com as autoridades regulamentares a partir de 2004, 2005... até 2010, por aí, e eu acho que as autoridades regulamentares, o próprio Farmed e a SEI, que é a Comissão Nacional de Ética, que regulamenta isto, fez o seu caminho, e se calhar, se me perguntarem a mim se é o principal fator, eu digo, não posso dizer que é, porque não é. O principal fator
que nós temos ainda em Portugal, neste momento, como barreira, é, acima de tudo, a conjuntura e o ecossistema do próprio SNS, que com muita pena minha eu digo, porque o SNS ainda não percebeu do seu global que isto é uma muito mais-valia para os doentes. E tem que se preparar, desde as administrações hospitalares. Nisto aqui o IPO acaba por ser quase um oásis. Temos que ter um oásis nisto, mas não pode ser outros, felizmente, eu sei que estão a ser dados passos, porque de repente, por melhores que nós sejamos, dizem assim, pá, mas eu não vou abrir o centro aqui no Porto, Não temos a dimensão porque nós necessária. precisamos ter mais 4 centros, porque abrir um ensaio clínico custa à volta de 300 a 400 mil euros. E depois nós entrarmos e o seu ensaio já estar a acabar e não recrutamos porque passamos o tempo todo em burocracias, tem que ser ao contrário. Tem que valer a pena, o país tem que se comprometer e dizer assim, nós são precisos 200 a nível mundial ou 600, nós temos que meter 20, 30, não podemos meter um, porque por um doente eles não vão abrir aqui, porque senão abrem ali em Espanha, noutro sítio ao lado, que só numa península de Espanha conseguem arranjar logo 10 doentes, porque não somos os nossos, são eles, são lá. E às vezes até acontece que os nossos doentes, que sabem, que são mais informados, vão entrar nos ensaios clínicos da Espanha, porque fazem pela vida. O nosso objetivo é que haja mais ensaios aqui, para que os nossos doentes sejam tratados em Portugal. Então, Agora, Dr. José eu Maria, acho já que gostava de melhoramos, terminar, mas... também pergunto, pegando nesta ideia, como é que nós podemos então melhorar a nossa competitividade e melhorar a nossa competitividade, porque estamos a melhorar a esperança média de vida dos nossos doentes oncológicos a esse nível. Sim, passa muito por criar mais centros em Portugal capazes de responder e ter condições físicas, organizativas e de pessoal para levar a cabo esta tarefa. Quantos anos tem o Centro de Investigação aqui? Em 2006, portanto 2006. já temos 14. Eu tenho memória do primeiro ensaio clínico em que eu participei, que por acaso foi no mieloma. Eu tinha que ver o doente e fazer toda a burocracia, preencher os CRFs, fazer tudo. E no final do ensaio eu disse, não, nunca mais me meto nisto, porque era humanamente impossível fazer tudo para além do que o médico normalmente tem que fazer. E, de facto, as coisas felizmente mudaram muito com a criação deste centro de investigação, que agora nós temos uma equipa de monitores que nos dá todo o apoio e que nós temos praticamente só que ver o doente e tudo o resto é assegurado. Isso mudou completamente e hoje o serviço tem vários ensaios clínicos, temos dezenas de doentes em ensaios clínicos porque existe essa infraestrutura. Mas a nível do Sistema Nacional de Saúde, como diz o Dr. Diniz, ainda há muita carência e, portanto, eu compreendo que outras instituições tenham muita dificuldade em montar esta máquina, entre aspas, para que depois o país possa ser atrativo para os promotores que têm o desenvolvimento dos fármacos. Deixa-me só completar aqui a informação. É que no fim do dia, isto é um projeto em que ganhamos todos. Ganhamos doentes porque já vimos. Não é? Os médicos e equipamento também gostam de estar, porque nós gostamos, fomos treinados, os médicos, para estarmos, para tratar a doença e para vencermos a doença. Não é para sermos também derrotados. Se nós somos um treinador, estamos ali, queremos ganhar o jogo. E, portanto, queremos motivação. Mas, acima de tudo, ganha o Estado, porque não haja dúvidas. Isto é uma das áreas mais rentáveis que há. E a mim custa muito que o Sistema Nacional de Saúde desaproveite esta grande oportunidade, porque também é desta forma que se retém valor, retém-se os bons médicos, os bons enfermeiros no sistema, eles não vão para o estrangeiro. Temos vários colegas neste momento de primeira água que foram embora para o estrangeiro porque não encontraram cá. E estão nos grandes centros de ensaios clínicos europeus e mundiais. Quer na Europa, na Austrália e nos Estados Unidos. Vários portugueses que estão em posições. E eu gostava muito que eles voltassem para cá quando nós criássemos condições. E, acima de tudo, o SNS podia ter aqui um reforço financeiro que não é assim tão pouco. Okay? Considerável. O que era ensaio clínico há 20 anos é agora usado como tratamento standard. Melhorar a resposta no controle da doença continua a ser uma campanha interminável em que a ciência não pode parar. Quero agradecer aos nossos convidados que participaram neste debate e a quem nos esteve a ouvir. Espero que esta conversa tenha sido útil. Eu, Lúcia Gonçalves, voltarei ao seu encontro para mais um podcast Cancro Sem Tumor. Obrigado.